Bem-vindo a mais um Expresso do Arquiteto, um podcast que vai te fazer viajar pelo mundo da arquitetura. Eu sou Alex Fernandes e o convidado de hoje é o grande Rafael Castro, da Castro Arquitetos. Então, chega mais! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Expresso. Eu sou Alex Fernandes e o convidado de hoje é o querido Rafael Castro, da Castro Arquitetos. Tudo bem, Rafael? Beleza, cara. Obrigado aí pelo convite. Nada. Rafael, conta um pouquinho pra gente como é que foi sua trajetória até aqui, de onde você é. Sou de Campo Grande, cara, Mato Grosso do Sul. Um pouquinho fora do eixo aí que o pessoal está acostumado, Rio-São Paulo, né, de arquitetura, todo mundo Sim. comenta, um pouquinho mais longe. Eu formei em 2008 na Uniderp, uma boa faculdade que tem aqui em Campo Grande. Venho de família de mãe arquiteta, pai engenheiro. Minha mãe atuou muito pouco, mas eu sempre me envolvi muito em obra, né? Desde pequeno, eu acho que me envolvi em obra com meu pai. Que bacana. E quando eu formei, eu fiquei uns 8 anos, cara, 7, 8 anos aí, mais envolvido com obra. Meu pai me colocava muito dentro de obra, achava que tinha que executar obra. Hoje eu não toco mais não, mas na época ele me botava para ir em obra, para tocar. Era uma fase da arquitetura que eu acho que há uns 10 anos atrás, aí, mais ou menos, que a arquitetura não era muito valorizada. Ainda não é, eu acho, quanto deveria ser, mas era muito menos. Então, a gente tinha que botar a mão na massa para a obra mesmo, senão Não não tinha valia o jeito. sustento, não tirava. Então, eu fiquei uns 7, 8 anos mais focando em obra mesmo, pouco projeto, não muito. Isso já Aí, formado? oi? Isso você já estava formado? Isso formado. Quando eu acabei de formar, eu já fui trabalhar com meu pai, mas mais em parte de execução mesmo, pouco projeto. E Entendi. aí, em 2016, 17 por aí, eu me associei a um arquiteto e criei uma Castro e Lima, que foi um escritório que durou 2 anos e meio, mais ou menos, um escritório bem bacana, cara. Nosso foco era mais residências mais contemporâneas, assim, a gente já começou, assim, a nossa linha de projeto a fazer umas coisas diferentes, né? Foi a época que o telhado estava sumindo das casas e começou as casas mais modernas, que falam os cachorros. Então a gente começou a brincar com muito volume, a gente foi bem pioneiro na época, foi bem bacana, cara. Aí, daí, 2 anos e meio depois, eu não estava muito feliz, assim, porque eu via que eu estava fazendo um negócio que todo mundo estava fazendo também, já senti que não estava. Eu sempre gostei de fazer um negócio bem diferente, cara. Uhum. Aí eu tava bem desanimado, cara, com a arquitetura, cara. Não sei, porque casa, querendo ou não, quando você faz residência, o mercado te molda demais, cara. Você quer fazer um negócio diferente, você apresenta um negócio Sim. totalmente diferente, sei lá, o cara vai lá, não, eu quero isso aqui, eu quero comum, eu quero que todo mundo quer. É Cara, difícil isso ser diferente nesse meio, né? cara, foi deprimente para mim, sinceramente, cara. Uhum. Tanto que eu peguei, na época, a Castro Lima acabou se separando, o Lima ainda tem a história dele, um baita do arquiteto também. Uhum. Mas eu, cara, falei, cara, eu vou tentar criar um escritório, fazer um negócio muito louco mesmo, bem diferente, ou vou parar com a arquitetura. Eu ia parar mesmo, cara. Eu tava totalmente desanimado, cara. E aí a gente criou a Casta. Eu falei, cara, vou criar um estúdio mais colaborativo, porque, cara, eu não. Vamos lá, eu saí, quando criou a Castro, era eu, meu sócio, o Douglas, que tá comigo há uns 6 anos já, Uhum. e, e dois, três estagiários. Eu falei, cara, os escritórios grandes têm setor de parametrização, os caras têm croquis, os caras têm artista de vídeo, tem tudo. Cara, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso disso para poder mostrar um negócio diferente, né? Aí eu comecei com colaboração, cara. Eu comecei a pegar alguns colaboradores, por exemplo. Achei um cara que faz croquis no México, até hoje ele faz umas coisas para mim. Achei um cara que faz vídeo aqui, tudo meio que colaborando, terceirizando. Achei um cara que fazia parametria, mexia no Grasshopper, quando precisava de uma coisa, mandava pro cara. Tipo isso, fui criando essa parte mais colaborativa. E aí o estúdio começou a engatinhar, a engatinhar e sair do papel. Aí, com o tempo, a gente foi contratando pessoas também. Hoje a gente tem um setor de parametrização, mas a gente continua terceirizando muita coisa, cara. Hoje a equipe é grande, Vendo. né? Oi? Hoje a equipe aí é grande. Cara, graças a Deus, hoje é uma equipe bem legal, cara. Eu falo Castro Arquitetos, não é o Castro, Rafael, bicho, é uma equipe, Uhum. cara, é um time. Até tirei meu nome Rafael aí para poder ver se desvincula um pouco, porque querendo ou não, é um estúdio, cara, é uma empresa. São 21 arquitetos hoje, 16 estagiários, então é uma turma muito grande, cara. Tem equipe de engenharia, tem uns 5 engenheiros.
financeiro, administrativo. Virou uma empresa mesmo, cara. Só sou, assim, quem tá puxando a carroça, mas depende totalmente da galera que tá lá. Que massa, que bacana. É, No início da carreira, então, você já começou direto com seu pai, não foi? Como é que foi esse processo de trabalhar junto com seu pai, de trabalhar em obra? É uma área que você gostava ou você prefere a parte de projetos? Cara, trabalhar com o pai é foda. Ele É sabe complicado. disso. Trabalhar com família é brabo porque você passa os limites às vezes, você tem intimidade para passar limite às vezes, o que não é muito legal. E a obra é estressante demais, então foi bem cansativo para mim, para ele. Imagino que mais para ele que está no mercado lá tranquilo, aí chega um cara cheio de ideia louca, querendo. É foda para os dois, cara, eu imagino. Mas a gente, cara, para mim, uma cidade de 7, 8 anos é sucesso, cara. Ele aposentou depois, meu irmão, que é Uhum. engenheiro, está comigo até hoje também. Ele aposentou, mas foi sucesso, eu acho, cara. E obra é assim, cara. Eu parei de tocar obra depois que entrei na Castro Lima, cara. Que ano? O meu sonho é sempre fazer um estúdio que faz arquitetura, cara. Você vai lá nos Uhum. Estados Unidos, na Europa, o estúdio de arquitetura fazem arquitetura. A responsabilidade de executar e fazer igual é do engenheiro. Entendeu? E tem que ficar igual. Aqui temos essa cultura de arquiteto querer fazer tudo. Aí, cara, é normal. Você vai fazer tudo, você não vai fazer tudo bem feito. Por isso que se você pega um estúdio que só mexe com arquitetura, ele vai evoluir muito mais o projeto, sem dúvida. É igual um médico, você vai num especialista, né, cara? Você não Sim. vai num cara que é cardiologista e que é ortopedista para resolver os dois. Não. Então, se tiver um cara que faz os dois, com certeza ele não vai ser o melhor naquilo que faz. Muito Uhum. difícil. Os caras foram um gênio, Com né? certeza. Então, assim, eu desisti de obra porque a obra consome demais, cara. A obra te consome pelo menos meio período, te consome a cabeça também. Você tem que ter a cabeça Sim. muito boa para tocar, porque é muito exaustivo, né? Então, não vale a pena, cara. E uma sugestão que eu dou para todo mundo: não toque obra, cara. Só se você ama a obra. Daí você não vai viver de projeto. Entendeu? Essa é uma Uhum. sugestão que eu dou aí pra galera. Que massa. Ô Castro, ô Rafael, a Podemos chamar Castro, assim, sim. tudo bem, né? A Castro Arquitetos, em pouco tempo de criada, ela já tinha projetos internacionais, né? Vocês já criaram com esse objetivo? Vocês já criaram já Sim. buscando isso? Ou como é que foi? Foi. A ideia era tentar buscar um mercado lá fora. Porque quando a gente criou, o Instagram já estava bombando, já essa questão de vender produtos, etc. Mas ninguém usava muito para serviço ainda, né? Querendo ou não, a arquitetura não deixa de ser um serviço. E a gente Uhum. percebeu que tinha muita curtida, cara, em projetos. Isso eu já percebi há um tempo. De pessoas de fora, cara, de outros países. Eu falei, cara, se tá aí, se eu posso vender. Eu comecei, na verdade, eu fui atrás de escritórios que já faziam isso. Comecei a pesquisar vários escritórios que têm, por exemplo, sede em 6, 7 países, que tem representação. Não precisa ser sede, pode ser só uma representação. Uhum. Tem várias maneiras de tratar isso. Eu falei, cara, como é que essa galera faz projeto fora? Aí eu lembro na minha cidade tem um shopping aqui que foi feito por um escritório americano, o projeto, e um escritório daqui, da cidade, que fez aprovação. E eu comecei a sacar como é que funcionava, comecei a estudar como é que funcionava projetos em outros países, o que você tem que fornecer, etc. E fui atrás, cara, comecei a correr. Os primeiros deu muita coisa errada. Todo mundo acha que eu achei com uma fórmula, tudo organizado, uma empresa. Não, cara, deu merda pra caramba, cara. Você pegar os primeiros projetos, eu não sabia nem, por exemplo, os primeiros alguns foram com árabes. Eu não sabia nem como é que era os ambientes, cara, as divisões de Uhum. ambientes de uma casa na Arábia Saudita ou no Oriente Médio, em geral, por exemplo, em Dubai. E eu comecei a pesquisar primeiro plantas na internet para ter uma noção, pesquisar. E quando eu fazia as reuniões, eu sentia com possíveis clientes, né? Quando eu falo possíveis, porque a cada 50 propostas fechava uma. No começo era bem difícil. Uhum. E, cara, eu comecei a errar muita coisa, tipo, de cliente chegar falando, não, não é assim, nossa cultura não pode fazer isso, ou isso aqui. Eu tive sorte de achar alguns clientes que foram legais orientando, alguns não, alguns cortavam na hora. Tá, então, foi muito de erro e acerto. Eu nunca peguei uma fórmula e falei, é isso aqui, a gente é especial, a gente. Não, cara. É realmente errando muito. Aí a gente vai melhorando o nosso programa de necessidades para países lá fora, aí a gente foi melhorando nossos contratos, aí a gente foi melhorando a nossa maneira de receber, de cobrar, lá, para ser mais profissional. Aí você vai Uhum. evoluindo, você vai tendo erros, problemas e vai mudando e acertando. Até que no final você tem uma empresa que funciona bem captando o projeto lá fora.
Que Mas bacana. realmente, resumindo assim, foi realmente uma... Desde o princípio a gente pensou, o motivo era o motivo do problema que eu tinha nos outros escritórios. O Uhum. mercado daqui te molda demais. O mercado daqui quer o que todo mundo faz. Você acha que Então, lá fora é mais fácil? Você poder usar a sua exatamente. imaginação, você poder criar algo diferente? Sem dúvida, cara, sem dúvida. É que isso funciona assim. Você quer procurar, vamos lá, alguma porção, poucos clientes que é aqueles que são cabeça aberta, que quer te fazer Uhum. assim coisas totalmente diferentes. Se você procurar só na sua cidade, você vai achar um ano, se Sim. achar. Aí você tem que abrir, aí você começa a abrir, vamos abrir a nível nacional. Só que o Brasil ainda é muito empacado. Eu fui vendo que lá fora, vários países, não só Oriente Médio, tem muito mais abertura para arquitetura, para design. Eles compram Uhum. design, igual você compra um carro. Tipo, eles querem uma Sim. coisa mais exclusiva do que Uhum. uma cópia, entendeu? Esses países começaram a comprar esse tipo de coisa. Só que aí você começa a virar chave, porque você pega um ou outro cliente lá fora e faz uma coisa diferente, isso chama a atenção de alguns clientes aqui no Brasil que querem uma coisa diferente também. Então, as coisas começam a girar sozinha. Por exemplo, eu fiz muito anúncio no Instagram nos primeiros 2 anos, assim, anúncio. Normal, Uhum. você pega lá, impulsiona uma foto aqui, uma ali, Sim. eu acho que todo mundo hoje já está descolado com isso, né? Antes até funcionava Uhum. mais, hoje não funciona tanto, né? É, Porque antes veio era melhor. muita gente. Exatamente. Só que assim, eu, hoje as coisas começam a rodar sozinhas, entendeu? Uhum. Por isso que eu falo, você batalha um tempo, mas depois, cara, você não vai precisar ficar fazendo mais anúncios. Hoje eu quase não faço anúncio, muito raro mesmo. Só se a gente vê um país ali que a gente vê, que a gente não divulgou e acha que tem um potencial, mas as coisas hoje rodam bem sozinhas, cara. Uhum. E foi isso, foi justamente para Que tentar bacana. valorizar um pouco o nosso E projeto, até mudar um tem, pouquinho, entendeu? lá fora tem a questão financeira também, né? Você vai para um país como Dubai, como a Europa, né? A galera lá tem uma condição melhor para investir. Tem. Tem, só que assim, Então, questão de preço de projeto muda muito em tudo que é lugar, cara. Não, você não tem como cobrar o uhum, mesmo. Eu tento cobrar o próximo ao que eu cobro aqui em outros lugares, mas mesmo Dubai, assim, se você pegar lá as casas, uma casa de por exemplo, 300 metros no Brasil é considerada uma casa boa, grande. sim, 250, 300 é uma ótima casa, uma casa média. Não é aquela casa de 500, 600, que nem que algumas que você faz. É, por exemplo, no Oriente Médio, uma casa de 300 lá é extremamente pequena. Lá a média é 600, 700. Só que às vezes você não consegue cobrar o dobro do valor, cara. Eles, ainda mais o árabe, que é muito bom de negociar. Os caras negociam mesmo, os caras não orçam só com você. Igual aqui no Brasil, o cara vem com outros orçamentos. Se ele tá disposto a orçar com um cara no Brasil, o cara vai estar orçando com um cara no México, com um cara na Dinamarca, com um cara de lá. Então, se o cara tá assim, você pode ter certeza que vai ter briga. Então, assim, a gente estava virando uma chavinha que antes a gente estava com dificuldade essa questão do preço. A gente estava tendo que cobrar parecido com no Brasil, enquanto a gente sabia que lá no Oriente Médio os preços são maiores. Então a gente está conseguindo aumentar agora. Isso tudo eu falo que é uma coisa natural também, cara. Não adianta você querer entrar no mercado cobrando R$ 200 um metro quadrado, lá R$ 300 um metro. Cara, é difícil, cara. Se conseguir, porra, show, mas é muito difícil. Então, eu acredito que a pessoa tem que ir evoluindo devagarzinho, de acordo com cada país, e vai pegando o território, vai valorizando seus profissionais dentro do seu escritório. Eu acho que é um passo a passo, cara. Até porque a gente é um estúdio que era muito pequeno, a gente não tinha esse know-how de estúdio grande, então o ideal é você ir devagarzinho mesmo, para não também meter o pré pelas mãos lá, é lá na sim, frente, se bananar, né? verdade. E com tantos projetos assim em países diferentes, hoje vocês viajam para fechar o negócio ou hoje já é tudo pela internet? Como é que funciona? Alguns clientes, eu viajei muito no passado, no último Uhum, ano, antes da pandemia, na verdade, em 2019, eu viajei bastante. Fiz uma viagem, foi o Oriente Médio inteiro para visitar alguns clientes, para visitar clientes no México também já. Eu acho importante essa visita. Por exemplo, o meu melhor cliente hoje em Abu Dhabi foi de uma visita que eu fiz lá. Eu fiz uma reunião em Dubai, aluguei uma sala num hotel, se aluga a sala e atendi vários possíveis clientes lá. Isso me ajudou muito. Até eu estou terminando esse projeto. Foi de uma reunião que eu tive lá. Mas com a pandemia não tem como, cara. Hoje está muito difícil, cara. Então está tudo travado, ninguém quer pegar aeroporto, eu também estou evitando também.
Então, mas eu imagino que futuramente eu devo voltar a viajar mais. A ideia é até a gente ter mais sedes do nosso escritório em alguns lugares, apoio, pelo menos um representante em cada lugar, para poder dar um apoio melhor para os clientes, porque, querendo ou não, as pessoas estão aceitando muito essa questão do vídeo. Eu já fechei projeto só por vídeo, cara. Mas é diferente, cara, quando você encontra a pessoa. Muito diferente. A confiança Passa que a mais pessoa te dá profissionalismo, é né? Quando totalmente. você encontra pessoalmente. Exatamente, cara. Querendo ou não, quando a pessoa quer só pelo WhatsApp, só por vídeo, ela fica um pouco insegura. Eu sinto que os clientes que eu atendi assim, são os que cobram mais, perguntam mais do prazo, ficam mais em cima, dá um pouco mais de segurança. Eu acredito que isso vai mudar. Cada vez está mais padrão, né? Hoje em dia você contratar projetos de fora. Não só, eu falo no território nacional ou exterior. Então, eu acredito que isso deve se tornar um pouco mais natural. Mas eu ainda acredito que para grandes projetos, que é o nosso intuito, sair um pouquinho de residência e para empreendimentos, que é o que a gente está trabalhando um pouquinho mais hoje, você tem que estar presente. Então, a gente vai acabar se estabelecendo em alguns lugares, não tem dúvida. É, Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade. Tá? Hoje, para você ter a Castro Arquitetos tem projetos em mais de 10 países, né? Como é que funciona a questão de você ter um projeto em um país onde as leis são diferentes, a burocracia para um arquiteto é diferente? Você tem um contato lá que legaliza a obra ou geralmente são os clientes que têm já esse contato? Como é que funciona? Cara, como eu falei, quando começou bem amador. Começar amador que eu falo, é o cliente te passar, você pede, por exemplo, seu projeto é em Jeddah, na Arábia Saudita, vou dar um exemplo. Já Uhum. foi um dos primeiros projetos foi lá. E o cliente pegou, me mandou as normas, me mandou as leis, ele pediu para traduzir, tá? Eu pedi para ele traduzir para inglês. Em alguns países já tem inglês, em alguns países você acha ela em duas línguas, mas nesse caso ele traduziu, mandou para mim os recursos, alturas máximas, fora as questões de norma, o que pode no recuo, o que não pode, tem as questões também, os padrões de arquitetura. Vou dar um exemplo, tamanhos de portas são diferentes, desde a altura à largura. Por exemplo, na Arábia Saudita são maiores do que aqui é um pouquinho menor a tradução, tanto em altura também. Alturas, por exemplo, de piso a piso, altura de uma laje, altura entre forro e laje são diferentes, porque lá eles usam muito o ar-condicionado butado, aquele o central, eles não usam um split, por exemplo, em maioria dos lugares lá. Então, assim, tudo isso no começo, eu sabia que não poderia não ser igual, então eu comecei a fazer memoriais, como se fossem checklists que eu mando para o cara e ele vai, vamos lá, me passar todas as informações que eu preciso para fazer aquele projeto, tanto de lei quanto de normas técnicas, tá? Isso muda de cidade para cidade, de país para país. Então, dessa maneira, eu conseguia ter informação suficiente para entregar um projeto de acordo com aquela norma. Porém, no começo era muito amador. Como é que você aprovava? Bicho, teve projeto meu que foi aprovado por outro arquiteto. Então, assim, Uhum. eu tive que mandar. Igual um projeto, por exemplo, que eu falei do shopping lá, que veio dos Estados Unidos e veio para cá, foi um escritório daqui que aprovou. Infelizmente, é a maneira que se tem para se começar, né, cara? Então, no começo, foi outros arquitetos que aprovaram, no máximo a gente fazia um contratozinho de gaveta ali, explicando o projeto, que o projeto foi elaborado pela gente, mas foi aprovado por aquele escritório. Mas a gente sabe que não tem validade, porque contrato para ter validade internacional é muito mais complexo. A gente entrou nesse ramo de contrato internacional agora, de contrato com validade, foi com uma representação que a gente tem na Arábia Saudita, que a MFAS é uma empresa que representa a gente, ela legalmente é a Castro lá, eles usam a logo da Castro, conversam com o cliente, me passam tudo mastigado. Então, ele é um representante mesmo nosso. Então, você tem para começar, você vai começar realmente de uma maneira mais, como eu falei, mais simples, depois você vai evoluindo para representação e futuramente você pode abrir um escritório nesses lugares. A gente está planejando em uns 3 países abrir o escritório mesmo com funcionário, etc. Com pessoas que vão investir no escritório lá de fora. Então, assim, tudo uma escadinha. Você pegar Uhum. assim, pô, os caras estão abrindo escritório fora. Cara, vai devagar. Começa fazendo, aprendendo como é que funciona a receita do bolo aí de fazer um projeto fora, entender os problemas, entender culturas, como conversar, como negociar com uma cultura diferente. E aí você vai evoluindo, vai evoluindo, entendeu? Para uma representação, para abrir um escritório, etc. Tem que ser devagarzinho, cara. Verdade. Mesmo com uma quantidade tão grande assim de projetos, hoje você consegue estar presente na criação deles, consegue estar sempre de olho, como é que está funcionando aí essa parte de criação?
Cara, legal essa pergunta aí, que a gente está numa transição enorme justamente Uhum. nesse quesito. Até hoje, vamos lá, até colocar até hoje, todos os projetos eu tive participação de criação. Eu fico só na parte de criação mesmo, eu e meu sócio, principalmente. Então, mas isso vai mudar muito esse ano, porque a gente está com bastante gente talentosa de criação no escritório, e chega um momento que você não consegue centralizar tudo em você. Hoje eu já consigo passar algumas coisas. Na verdade, assim, eu participo de todas as criações, mas tem muita coisa que eles já trazem, que eu rabisco, só faço croquis, eles conseguem elaborar. Tem muitas coisas que eles vêm com as ideias, eu só ajusto, porque eles. Quando você começa a trabalhar com seus funcionários, eu não falo nem funcionários, cara, eu não consigo tratar eles assim, mas eu acho que eles Sua são equipe, né? todos arquitetos. Quando a gente começa a tratar muito sobre um estilo de arquitetura, criar conceitos, a gente começa a falar a mesma língua. Então eu senti que o pessoal lá já está falando a mesma língua que eu já estou falando a mesma língua que eles, você começa a abrir um pouco mais e vai criando. Isso é bom, cara, porque vai criando conceitos um pouco mais diferentes. Porque arquiteto, quando você tem muita coisa, muito trabalho, você começa a ficar um pouco mais viciado naquela forma, naqueles elementos, entendeu? E eu percebi que quando eu abri um pouco mais para eles criarem, da liberdade, atender cliente também, etc., não centralizar em mim, etc., ou no meu sócio, as coisas melhoraram muito em quesito de qualidade de volumetria, muito mesmo. Então é uma coisa que eu aprendi recentemente, bem mais no final do ano, que esse ano a gente vai praticar bem mais forte, até nos novos escritórios que a gente está planejando abrir, a ideia é de ser um pouco mais autônomos na parte de criação também, e claro, com a nossa participação, com a nossa validação, com etc. Que massa, que legal. Uma curiosidade que a Castro Arquitetos já tem quantos anos já de Três existência? anos e meio, cara. Três anos e meio? Vai Sério? fazer, não, desculpa, vai fazer 4 anos em março. Que Quase massa. 4 anos. Então vocês conseguiram E realmente aí ganhar um posicionamento na internet muito bom em pouco tempo, né? É, Hoje eu percebi que o escritório, né, está participando de bastante concursos, né, de fora. Eu vi até um recente que vocês postaram agora há pouco tempo. isso. E vocês estão querendo, o objetivo de vocês é largar mais essa parte de residencial e subir aí o patamar para algo mais institucional, algo maior? Sim, assim, largar a residência a gente também não quer, mas a gente quer diminuir porque a residência sempre foi assim, 80% do escritório, 90%, e residência também te dá limitações também de arquitetura, né? Quando você vai para o institucional, você vai para um comercial, serviço, cara, volumetrias te abre um leque violento, né? Então, a gente começou a entrar nesse ramo de loteamentos, predial, a gente está com uma parceria legal com a Zago Arquitetura, com baita escola de arquitetura aqui de Campo Grande, que é focado em vertical, e a gente está fazendo vários projetos juntos, até conversando, a gente está estudando já como fundir as duas empresas, que a Castro também queria entrar nesse ramo vertical, e eles também estavam querendo entrar no residencial, então é um mix. E, e a gente vai focar mais nessa área. Casa a gente vai fazer, mas a gente quer que a casa seja um pouco mais especial. Por quê? A gente quer que quem faça uma casa com a gente, pô, tenha assim, como se fosse um negócio mais exclusivo. Se a gente sair fazendo 100 casas por ano, não é tão exclusivo assim, entendeu? A gente quer, pô, eu tenho uma casa deles, assinado por eles. Pô, que massa, tem que ser diferente, entendeu? A gente quer aquele cara que vem que é um negócio totalmente diferente mesmo. Por isso que a gente até começou a brincar muito com curva, que era uma coisa mais do comercial. A gente começou a introduzir em residência. E isso, claro, assustou um monte de cliente, muitos saíram, mas deixou aqueles que querem um negócio especial, uma coisa bem diferente. Aí se envolveu engenharia, cara, um negócio bem complexo. Então, realmente é um produto mais exclusivo. E, cara, concurso a gente prestou a gente já fez um há um ano e meio atrás, que a gente inclusive ganhou de um concurso que é um mini shopping que era com um hotel. Só que no meio do projeto e pandemia travaram, o projeto está parado, infelizmente travou, eu não sei quando retorna e se retorna. A gente acabou entrando em outro concurso agora com esse nosso representante da Arábia Saudita, com nossa representação lá, e a gente ficou em segundo lugar. Foi o primeiro, cara, foi um concurso que já estava rolando, que abriu a gente faltava uma semana só para apresentar e estava aberto, eles liberaram a gente entrar, porque é com a carta convite, né? Esses concursos, o edital bem fechado. Falei, cara, tem uma semana para apresentar. Vocês querem entrar? Falei, vamos. A gente fez em um final de semana e meio, assim,
o projeto e ficamos em segundo lugar, cara. Foi bem Esse foi bacana, o cara. último que vocês postaram agora, Casado não foi? também. Fez que a gente postou agora, em Show dezembro. de bola. E foi por pouco, hein, cara? Foi por pouco. Pouco. A gente só não deu certo por causa do custo, porque a gente teve que fazer um estudo do custo e realmente ficou um pouco caro, mais caro do que os outros Entendi. propostas. Mas é o jogo. Pena. O nosso É, parceiro tem. mas uma hora dá certo, né? Isso, exatamente. Eu falei para os nossos parceiros lá, cara, não vamos diminuir o design por causa. Claro que a gente faz pensando se tiver uma solução técnica mais barata, a gente faz, mas a gente não vai diminuir o design só por causa do custo. A gente quer ser reconhecido, querendo ou não, por um estilo e tal, e eu acho que prefiro perder o projeto do que fazer alguma coisa só pelo dinheiro. Essa é uma coisa bem Sim. bacana lá da Castro hoje, cara. A turma que está lá é uma turma que não, assim, sem ego, sabe? Porque o ego ele é muito presente na arquitetura. Não sei se você percebeu já. Uhum. Infelizmente, eu Sim, não sei por que é infelizmente. da profissão. E lá é uma galera muito sem ego, cara, que é uma galera que muito pela paixão de desenhar, de fazer coisa diferente, sabe? Ninguém pensa no dinheiro. Isso é só. O dinheiro é consequência, entendeu? E isso tá muito legal lá, cara, de trabalhar lá. Tá uma fase, assim, acho que a melhor fase da minha vida de trabalho e da galera, ela tá sendo agora, porque tá tudo funcionando, sabe? Tá por causa, acho, dessa paixão mesmo, cara. Isso eu acho que faltou um pouco na arquitetura no Brasil, sinceramente, cara. Eu conheço alguns estúdios assim, mas se você pensar na grande maioria, cara, são estúdios que pensam muito, às vezes os escritórios têm pensado muito no nome do dono do escritório, tipo um pouco na fama, eu não sei, cara, explicar. E eu acho que falta estúdios colaborativos aqui no Brasil, cara. Na minha cidade acho que não tem nenhum com essa quantidade de arquiteto e tem cara muito bom, cara. Tem muita gente boa aqui para minha cidade. Imagina o Brasil, se você for pegar isso nacional. Então eu acho que falta um pouco isso aí na nossa abrir essa mentalidade para a Nosso galera. mercado. É verdade. O pessoal hoje é muito individualista, né? Cara, infelizmente tem esse, né, o egozinho do arquiteto, que é complicado, cara, na nossa profissão. Mas eu ainda acredito que isso vai mudar. Lá fora já mudou faz um tempo já. Já. Estúdios grandes, colaborativos, já tem décadas que é Eu assim. acredito que aqui no Brasil já tá nesse processo já. Acredito também, cara. Eu acho que, eu espero. Eu tenho visto alguns estúdios surgindo aí e Uhum. espero que isso mude, cara. Porque isso vai desenvolver muita arquitetura, cara. Vai desenvolver pra Sim, caramba, cara. As cidades vão ficar mais bonitas. Eu acho que estúdios com mais cabeças pensam muito melhor e isso evolui muito, cara, em todos os sentidos, como você pode contribuir para uma cidade, cara, para o bem-estar das pessoas. com certeza. Hoje você participa dos projetos só mais na parte de design, fachadas, ou você também mete a mão na massa na parte de interiores? Como é que funciona? Cara, eu mexi com interiores muito tempo, cara. Faz uns 2, 3 anos que eu não mexo mais, cara. Uns 2 anos, mais ou Uhum. menos. Não tem como ser desvincular. Não, não mexo, falo eu, tá? O escritório, a gente Uhum. tem um escritório de interiores lá, que é Design by Castro, tenho sócias que eram minhas estagiárias, foram durante anos, as duas são minhas sócias hoje. O meu sócio também, o Douglas, né, também foi meu que está há 7 anos comigo, era meu estagiário, também virou sócio. A gente dá bastante oportunidade para a galera crescer lá. Mas voltando no interiores, cara, não tem como você desvincular interiores de arquitetura. A arquitetura é interiores, interiores é arquitetura. Hoje a gente tá querendo produzir até o mobiliário de alguns projetos internos. Uhum. Eu acho que você tem que evoluir para isso. E só que eu acabo, você não consegue, é aquela questão, você não consegue controlar tudo. Então, as meninas hoje elas controlam a empresa de interiores, elas que ficam à frente, elas têm o nosso gosto, com o gosto delas, sabem bem ditar um projeto de acordo com a arquitetura. Então é Uhum. isso, cara. Quando você tem um estúdio, você também tem que aprender a soltar as pessoas também. Você tem que ser menos controlador. Eu sempre fui um cara muito controlador, ainda sou, mas eu tô me policiando, me cuidando para poder dar mais abertura para a galera poder produzir, sem você ter que meter bedelho, querer mudar cada centímetro, entender Com, que tem com um quanto gosto mais pessoal abertura o do escritório grupo. tem, mais fácil fica de crescer, né? Porque não dá para Exatamente. crescer muito preso a uma pessoa só. Ele acaba se Não limitando, dá. né? Não, cara, não dá. Eu passei muito tempo tentando controlar tudo, isso faz mal para a saúde também, cara.
Você vê quando você é controlador, se você vê as coisas fugindo do seu controle do que você queria, aí você fica mal. Então, eu parei com isso aí, cara. Dei uma segurada, tô dando mais liberdade pra galera. E, cara, as coisas começam a fluir muito melhor assim, cara. Muito. É muita diferença, cara. Que bacana. Ô, Castro, como é que você descreveria hoje o seu escritório? Descrever? É. Qual a sua Cara, definição hoje para o escritório? difícil essa pergunta, hein? Mas assim, cara, família. Lá virou uma família, cara. Eu não sei, eu vou pro escritório como se eu estivesse indo para casa também, sabe? São duas famílias. Eu tenho a família em casa e a família lá. E eu acho que eu sinto que eles se sentem assim. Eu acho que esse tipo de atmosfera é muito importante ser criado numa empresa. Esse meio Google, meio família, meio divertido. Porque, cara, a arquitetura eu acho que é uma das profissões mais estressantes que tem, cara. É muito cansativa. Uhum. Carga horária não existe. Acho profissão com carga horária maior que a gente. Eu não sei, cara. Se tem. Passei 10 anos da minha vida trabalhando até meia-noite, cara. Então, assim, hoje eu não faço mais isso, mas você tem que estar num ambiente legal, cara. Muito massa, bem familiar, bem à vontade, porque se fosse estressante, cara, é foda. Eu passei por momentos estressantes na profissão, no final do ano agora eu tive um pouquinho também de estresse lá, e isso passa pra galera, isso passa pra turma, é contagiante, acaba deixando o ambiente não muito legal, então eu acho que deixar o ambiente mais familiar, mais amigável é muito importante, cara. E eu acho que hoje lá a gente é uma família, acho que a melhor definição para o escritório hoje é essa, cara. Que massa, que bacana. Isso é ótimo até pro convívio ali da galera, né? O projeto, as coisas fluem muito mais fácil, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Um apoia o outro, um tá pelo outro Sim, sempre que precisa. É diferente. verdade. Depois de tantos projetos, hoje você já tem algum favorito? Como é que funciona isso daí? Cara, tem dois favoritos, cara, na verdade. Esse do concurso que a gente fez agora, Uhum. e são três. Esse do concurso que a gente fez agora, uma casa que terminei agora, tá terminando de renderizar, que é no Equador, que, cara, para mim ficou uma obra-prima. Eu acho que é a casa mais bonita da Castro, na frente da praia. Cara, para mim ficou sensacional. A gente deve publicar aí já nos próximas semanas. E Massa. também um prédio que a gente fez em Varginha, cara. Foi o primeiro prédio que a Castro. Na verdade, a gente fez um projeto de um prédio aqui em Campo Grande, que ainda está aprovando, mas está meio escondido, isso a gente não está falando muito. Mas tem um prédio de Varginha que a gente fez, que até o meu sócio, o meu parceiro na Causago Arquitetura já publicou, eu devo publicar semana que vem, que ficou muito legal, cara. Um prédio que a gente conseguiu fazer a gente tinha uma limitação de custo enorme, a gente gosta de usar curva, Uhum. coisa diferente, mas a gente conseguiu com a limitação de custo fazer uma coisa assim bem bacana, cara, muito Massa. diferente assim, no nível bem alto. E eu sonho, cara, eu falo muito com carinho desse prédio porque o meu sonho desde pequeno é fazer prédio, cara. O meu caderno do colégio era cheio de rabisco de prédio. Eu não conseguia prestar atenção direito na aula, tinha déficit de atenção, eu ficava só rabiscando prédio, cara. E eu até conversei com o pessoal do escritório esse tempo atrás, falei, olha, antes de sair esse projeto, falei, cara, eu só vou parar o dia que a gente fazer um arranha-céu, mais de 100 andares. O dia que a gente fizer um arranha-céu, aí eu falo, zerei a vida. Aí Eu não sim. sei, eu tenho uma fissura por arranha-céu, cara, por prédio alto, cara, uma fissura enorme. Então a gente começou aí com o nosso a gente fez um de, acho que deu 29 ou 30 andares assim, em Varginha, um de 40 aqui em Campo Grande, que esse ainda está um pouco escondido, não posso falar muito dele. Mas a gente já está negociando outros projetos aí que eu acho, se Deus quiser, o arranha-céu vem, não agora, mas se vir nos próximos 5 anos, já o planejamento deu certo, cara. Que massa. Então, o planejamento do escritório aí uma das suas metas é conseguir um arranha-céu. Cara, sabe aquela meta de criança que nem ser astronauta, cara? É tipo, é a minha. Eu tenho uma fissura por prédio alto, eu fico louco quando vejo uma estrutura torcida lá com 100 andares, um negócio. Esse acho que é o sonho eu não Uhum. sei se eu acho que é um sonho pessoal, mas eu acredito que também é da galera lá, porque eles gostam muito a turma gosta muito de um objetivo muito louco, sabe? E eu acho que se você não ter objetivos na empresa, tipo grandes ou de subir na escadinha, a galera dá uma gelada, sabe? E você tem que ter, sabe, um objetivo muito diferente, cara. E esse aí é um deles, Motiva a cara, galera, né?
Se em 4 anos e meio a gente conseguiu chegar ali fora, cara, vamos rezar, eu acho que vai, cara. Vamos torcer. Pô, ia ser muito massa um escritório brasileiro aí, cara, uma turma fazendo umas coisas lá fora. Ou aqui, né? Aqui eu sei que tem muitas limitações para fazer recel, mas quem sabe um dia, né? Seria ótimo. Esse tipo de projeto que a Castro faz, geralmente projetos muito grandes, eles demoram um tempo maior até ficarem prontos, né? Você já tem projetos prontos aí do escritório ou ainda estão em desenvolvimento? De projetos maiores, você fala? Eu digo projetos já construídos, já finalizados. Ah, então, cara, projetos grandes demoram muito tempo mesmo, cara. Finalizados, você vai ter mais casas, por exemplo. Projetos de empreendimentos, cara. Da Castro, eu acho que não, ainda não. Mas tem projetos que já estão em fase final, que demoraram 1 ano para ser desenvolvidos, que a gente nem publicou ainda. Tem vários de empreendimentos, ou Mas seja, de que vai estar residência já pronto. tem. Residência já tem, já tem. Já tem algumas com assinatura da Castro, mas as residências mais, vamos lá, mais curvas, mais complexas, a gente começou a desenvolver não faz muito tempo, faz alguns meses, então também vai demorar um pouquinho. Eu acredito que ao longo desse ano que vem, que vão aparecer as construções, as execuções mais complexas do nosso escritório. Mas, Tudo né, foi devagarzinho. Até porque quando a gente começou a Castro, já não começou com tudo curvo, tudo muito complexo. Não, a gente começou a estudar, a gente foi devagar, né? Devagar você tem que ir em tudo. A gente foi evoluindo o conceito devagarzinho, para não estar tanto o mercado. A gente foi evoluindo para o chanfros quase não era utilizado aqui no Brasil, ele era mais utilizado no México, por alguns estúdios mexicanos, os 4 estúdios lá que utilizavam bastante paredes inclinadas. E aqui o pessoal era muito contra você inclinar uma parede, fazer um chanfro. Aí a gente mandou ver em tudo inclinado, inclinado, inclinado. Hoje é comum, hoje você vê inclinado em quase todos os é projetos, não para comum. isso. Mas no começo todo mundo assustou quando a gente colocou um monte de parede inclinada. Então, Mesmo assim, assim, é um comum que ainda é diferente, né? ainda é diferente, mas ainda É, você começa a ver em vários estúdios. Você vê. O pessoal acho que perdeu um pouco o medo. Eu acho que o pessoal tem que ser assim, não esperar um escritório brasileiro trazer isso. Não, vai lá, quer fazer curva, faz, quer fazer um negócio diferente, faz. Entendeu? Aí a gente começou a inclusive, estudar. essa é uma ótima dica para quem quer inovar, né? Então, se Cara, antecipar o inova. que está fazendo sucesso lá fora para poder fazer aqui enquanto o mercado ainda não está fazendo, né? Exato. Você vai fazer um negócio que vai te dar mais prazer em desenhar. Você vai provavelmente cobrar mais por isso. Porque quando você começa a fazer uma coisa mais complexa, no começo você sofre, é óbvio. Você vai inclinar uma Sim. parede lá no começo, você tem que estudar como é que vai executar. Você sofre um pouquinho. Você sofre para poder também. Você sofre para desenhar aquilo. Mas depois você acostuma a fazer uma coisa complexa. Tá? Vira o feijão com arroz do seu dia a dia. Que nem hoje, para a gente fazer curva, é feijão com arroz. E Uhum. pessoas olham assim, nossa, é genial. Não, é prática. Eu juro, é prática. Até vou dar um curso sobre volumetria, sobre isso, para mostrar que é prático. Não precisamos dar ênfase no curso, não, porque eu acho que a ideia não é a gente fazer merchandising dele. Mas eu quero mostrar para as pessoas que, cara, e as pessoas têm que entender, ouvindo também esse podcast, que tudo é Uhum. prática. É pegar, pesquisar, testar. Depois que você aprende, você começa a usar com muito mais facilidade. Igual fazer uma coisa reta normal, entendeu? É por aí. Você falou do curso, eu fiquei um pouquinho curioso. Bora falar só um pouquinho. Esse curso vai sair lá na página do Castro Arquitetos. E como é que vai ser o intuito do curso? É um curso para arquitetos? Como é que é o tema do curso São, aí? são vários cursos, na verdade. O primeiro que vai lançar em fevereiro, que já está gravado, a gente já Uhum. está terminando de produzir já, é um curso de fachadas contemporâneas, fachadas modernas, residenciais. Focando em fachadas retas, chanfros. A gente não vai dar o de curvas, porque curvas, cara, você tem que fazer no Grasshopper e Rhino, que é outro software. Então eu ministrei esse curso, vou ministrar ele no SketchUp, no CAD, com tudo que eu uso de técnica. Técnica para soltar volume, para deixar mais leve, técnicas de desde da planta até a cobertura, como é que a gente detalha aquilo, tá? Num 3D, tá? E assim, vou dar todos os segredos que geralmente os escritórios usam para fazer os volumes, tanto vertical, mais horizontal, etc. Isso já está até pronto. Que massa. Esse vai ser um dos cursos, o primeiro que deve sair. Vão ter outros cursos de setorização, fluxograma. A minha intenção não é muito fazer um curso de renders, já tem bastante gente boa fazendo esse Já. tipo de coisa. Eu vou falar mais os segredos dos escritórios, como que você começa, como é que as técnicas que usa para fazer volumetria, porque você não tem, cara. Ninguém fala É. sobre isso, cara. Dá Eu um tenho norte certeza para que a meus galera que alunos está são. começando, né?
pô, pra galera que tá começando, muita gente que tá travada lá na frente. Uhum. Tem técnica que eu comecei a usar no passado, 10 anos depois de eu ter formado. Que eu fui, pô, descobri que vi que valorizava meus volumes, eu comecei a usar, entendeu? Uhum. Então, assim, tem bastante coisa bem legal, cara, bem legal. A ideia é, claro que eu vou postar lá no Insta da Castro, no site, mas a gente vai ter tem um Insta que se chama Castro Class, esse tipo aulas da Castro, que vai ser assim, a ideia é, tudo que eu faço no escritório lá, a gente vai dar um curso lá separado, entendeu? A ideia, por exemplo, a galera de Grasshopper e de Rhino que faz as coisas dentro da Castro, nossa turma, também dá um curso lá, pessoal do Revit, etc. Vai ser um espaço para a gente tipo, abrir a porta da Castro. A gente vai começar a construção do nosso novo escritório aqui, da Castro. A ideia é dar os cursos presenciais lá e também online. Eu acho muito legal, cara, esse negócio de ensinar, cara. Eu quero aposentar professor, cara. Um dia eu vou. Deus quiser. Que massa, isso é muito bom mesmo. E, inclusive, está precisando no mercado, né? Porque a gente não tem muito cursos dessa área. Com esses temas, assim, é difícil de achar. Cara. Eu pesquisei muito, cara. Tem muito curso de software, cara. E eu comecei a ideia desse curso há um tempo atrás e eu comecei a gravar ele porque eu ia disponibilizar para as pessoas que entravam para trabalhar na Castro. Uhum. Porque eu vi que todo mundo que entrava lá tinha que ensinar tudo, demora pra caramba. Aí um arquiteto da Castro fez um curso de Revit, focando de como que a gente trabalha com Revit no nosso escritório, para todo mundo que entra fazer. Cara, funcionou muito. A galera entra, faz o curso, já começa a rodar da maneira que a gente trabalha. E eu falei, vou fazer o curso de volumetria, né, para ver se ajuda as pessoas a criar junto comigo. Eu falei, cara, eu vou disponibilizar isso aí, cara. Eu acho que online, acho porque eu vejo que não tem nada parecido, cara. E eu acho que tem tanta gente boa que podia estar ensinando aí várias técnicas de arquitetura. Eu acho que aquele negócio, o povo, que nem eu falei do ego, o arquiteto não gosta de dar de dar o segredo dele, tem esse negócio de não ser tão colaborativo. Mas vai mudar, vamos mudar isso aí, não tem dúvida. Vai. E a pessoa cresce muito mais com isso, né? Eu fiz uma entrevista agora com a Carol Cantelli, não sei se você conhece ela. Pô, sensacional, Mato Grosso. Ela é massa. E ela estava falando justamente isso, o quanto ela cresce quando ela oferece as informações para a galera, e quanto mais ela passa a informação para a galera, mais ela aprende, mais ela vai crescendo no meio dela, né? Sim, você acaba absorvendo muita coisa, cara, quando você começa a conhecer gente também e falar, debater arquitetura, cara. Muito, muito. Eu tinha muito medo de palestra, por exemplo, cara. Eu participei de poucas ainda, mas as que eu participei, tanto na faculdade, o Sebrae, etc. Cara, é muito legal, cara. Quando você começa a trocar ideias ali com profissionais, estudantes, e a coisa... essa é uma parte massa da arquitetura. A gente se empolga muito falando, né, cara? Sim. Eu morro de medo de palestra, mas quando, cara, você senta lá, começa a falar, cara, começa a desandar. E arquiteto é meio apaixonado quando começa a falar de arquitetura. Então você aprende muito, vai fluindo. E você aprende muito, cara, nesses debates aí, você aprende pra caramba. Eu acho que hoje com a internet, que nem o que a gente está fazendo aqui, isso tem que aumentar também. Eu acho que todo mundo evolui, cara, não tem dúvida. Verdade. Ô, Rafael, hoje quais são as suas inspirações na arquitetura? Quem que você se inspira? Hoje nem tanto, né? Mas mais principalmente na época que você começou, quem é que você olhava assim e te deu um norte assim do que seguir? Quando eu comecei, cara, eu me inspirei muito na Creato, que é um estúdio mexicano, muito na Carlos Nunes. Tá até aqui no Brasil agora, né? Então, tô no Brasil também, cara. Pô, você vê, o Brasil não é pequeno não, cara. Ó. Somos grandes, cara. O Carlos Nunes, Cristalica, vários estúdios mexicanos no começo. Mas nosso foco, cara, nosso objetivo sempre foi... eu sentia que a gente precisava aprender com eles para depois evoluir. Hoje a gente inspira muito, cara, em estúdios como o NS Studios, a Hadid. A gente ainda sabe que está longe, cara. Acho que também talvez nem chegue aos pés do Mazar, né? Mas a gente tem estudado muito eles. A gente criou um centro de pesquisa igual a gente viu que a Zaha tinha um centro para pesquisar materiais, para pesquisar softwares, um centro de pesquisa mesmo para poder desenvolver nosso escritório, para a gente conseguir fazer esse tipo de formas mais complexas, né? E, cara, principal, vamos lá, pegar hoje nossa inspiração, é Oscar Niemeyer e Zaha Hadid, cara, não tem. Oscar Niemeyer é o pai do modernismo, do nosso futurismo, não vamos chegar aos pés deles nunca, para mim ele é o rei das formas, né? Na época que a mão ali fazer o que ele fazia é muito difícil.
E a Zaha pelo desenvolvimento tecnológico, né, que ela trouxe, acho que para a arquitetura, né, que é pegar esse modernismo e evoluir ele. Uhum. Então a gente está assim no meio do caminho, cara. A gente está se inspirando muito neles ainda para aprender, porque a arquitetura, querendo ou não, a gente sabe que é transformar. Para você chegar numa área de criar as coisas é muito difícil. Então a gente tem a humildade de saber que a gente ainda é pequeno, que a gente ainda tem muito que aprender com os outros para, vamos lá, talvez daqui uns 5, 10 anos está podendo desenvolver uma coisa ainda mais original. A gente tem noção disso. Que bacana, que massa. Estão no caminho certo, né? Com certeza. É, com tantos anos de experiência e tanta uma carreira tão brilhante, qual foi o maior insight que você teve durante esse tempo? Insight, cara, o maior, eu acho que foi os projetos no exterior, cara. Porque ninguém botava fé. Quando eu comecei a atacar, investir lá, como eu falei, era tipo 50 propostas para fechar uma. Foi muito desgastante, cara. E quando eu fechei uma, e comecei a postar projeto fora, cara, todo mundo começou a falar que era conceito só, que era falso, que eu tava postando projeto que não era real. Cara, isso foi muito desgastante na época, porque você tava sofrendo pra caramba pra conseguir fazer isso, cara. Foi muito cansativo. E você chegar em todo lugar, assim, realmente, os arquitetos falaram, e aquele projeto fica postando falso lá? Tipo, sim, cara, eu ouvi muito isso. E amigos que eram arquitetos falavam, tava numa rodinha de arquiteto lá, o pessoal tava sacaneando lá seus projetos que eram falsos, tipo fake, sabe? E isso me deixou triste durante um tempo, mas depois que eu falei, não, cara, se o pessoal pensa assim, é porque eu tenho que insistir. Comecei a insistir, insistir, e contra tudo e contra todos, né? Todo mundo meio que, pelo menos não todo mundo, né? Mas muitos criticando, né? E, cara, quando começou a dar certo, eu falei, agora eu vou visitar os clientes. Eu peguei o avião, entrei, fui visitar a obra, fui visitar cliente. Então eu falei, agora mostrar que, porra, é tudo Que é verdade, cara. verdade. Então esse foi mais insight, porque foi bem complexo, cara. Eu acho que isso ajudou muito a Cássio dar um salto mais rápido, porque hoje é mais comum Uhum. as pessoas fazerem projeto fora. Não tanto, mas ainda é. Tem muitos escritórios que já estão fazendo projeto em vários países que seguiram esse rumo. Mas isso ajudou a gente a alavancar no começo, bastante. Que massa, que bacana. Tocando ainda nesse assunto de projetos internacionais, para quem está começando hoje e pretende já tem o sonho de ter projetos lá fora, qual dica você daria aí para a galera que tá começando hoje agora a carreira de arquiteto, que está buscando isso? Cara, vamos começar com o cara que está lá na faculdade, por exemplo. Primeiro, esquece CAD, lá fora é tudo BIM. E outra, não é Uhum. Revit. Revit é um software igual ao CAD. Fazer BIM é outra coisa. Então, estude BIM, faça os projetos em BIM com todos os complementares, todas as disciplinas, certinho. Não só fazer um projeto executivo no Revit não quer dizer nada. Não vai extraindo informação do modelo quantitativo, não é nada. Revit, essencial. Rhino e Grasshopper. O sketch básico, isso todo mundo tem que saber, mas Rhino, Rhinoceros e Grasshopper, parametria essencial, ou Dynamo por Revit. Essencial, quando eu falo essencial, tá? Fazer Uhum. projetos lá fora, desenvolver formas geométricas mais complexas, é Rhino e Grasshopper, e já é matéria obrigatória em vários países, só aqui que ainda a gente engatinha. Aqui está bem devagar essa área ainda. Muito, cara. Nossa, para achar gente que mexe com esse programa é muito difícil, cara. Muito Difícil, difícil. muito difícil. Então, assim, você tem que manjar desse programa, sem dúvida nenhuma. Língua, inglês, se não souber inglês, você não vai conseguir desenvolver lá fora. Eu conheço arquitetos que Uhum. usam só o tradutor ali, mas, cara, se eu conseguir falando inglês fluentemente, fazendo 50 vídeos lá, 50 projetos, conseguir fechar um, imagina a dificuldade se é só pelo WhatsApp, traduzindo. Cara, você pode conseguir, não vou falar que não, mas, cara, não perde, né? É difícil do outro lado pegar um pouco de confiança se não tem essa liberdade para falar com você. Então, acho que sabe pelo menos o inglês, mínimo. Que mais? Vamos lá, sair do software. No começo da carreira, cara, começo de carreira é um pouco complicado. É difícil você pegar, formar e já sair querendo fazer projeto no exterior. Cara, eu comecei a carreira fazendo balcão de churrasqueira, fazendo canil, fazendo o que vinha, cara. Fiz interior de sala de estar, uma cozinha, troquei um armário, uma cozinha, fiz tudo. Então, vou ser sincero, no começo, pega tudo, não sai querendo fazer.
já fazendo projeto para fora, vai pegar experiências. Eu acho que no começo você tem que apanhar no mercado, né? Pegar experiência de lidar com peão, lidar com gente, porque lá na frente isso vai contar na hora que você estiver conversando com um cliente também internacional. Se você estiver fraco nisso, nesse diálogo, você pode falar inglês e saber Revit que não vai adiantar nada. Então no começo, cara, entra em tudo que é área da arquitetura, esquece só fazer também projeto. No começo eu acho que tem que ir para obra, tem que apanhar em obra, ter dor de cabeça, não perder cabelo. Cara, faz projeto desde o mais simples, faz por desenhar, por praticar. Não foca só em projetos grandiosos, não, cara. Eu comecei devagarzinho, demorou pegar a primeira casa foi indo devagar, foi indo para o condomínio. Então, assim, vai devagar, cara. Vai devagar. E o principal, acho que é o principal de todos, ninguém é bom em tudo. Então, tenha colaboradores, cara. Pega. Pô, você tem um amigo lá que é bom no Rhino, você é muito bom no Revit, ou seu amigo é muito bom de obra, ou ele é bom de. Some, cara. Junte, une, cara. Eu acho que a sociedade é uma coisa muito boa para arquitetura. Nossa profissão é estressante. Você tem quem contar, você poder viajar, você poder fazer as coisas e agregar qualidade no seu escritório. Eu acho que isso não tem preço. Às vezes você não fala inglês, mas seu sócio fala. Meu sócio está estudando inglês, por exemplo, eu falo fluentemente. Então, é uma vantagem. Ele é bom em várias coisas, eu tenho umas qualidades também. Então, eu acho que é se unir. Isso é para fazer desde o começo, cara. Se una. Se não der certo a sociedade, beleza, cara. Você tá aí para levantar e tentar de novo. Eu passei por 3 sociedades. Foi uma com meu pai, depois foi uma com o Lima Arquitetos, que foi um sucesso, nós dois crescemos. Só os objetivos mudaram. Enquanto os objetivos foram o mesmo, vai para frente. Se o objetivo muda, não tem problema, cara. Vai lá, sai, vai para cima. Tenho certeza que todo mundo cresceu com o Toda tempo. experiência tem um aprendizado, né? É aprendizado. Você aprende muito, cara. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma entrevista. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de compartilhar. Rafael, foi um prazer ter você como nosso entrevistado. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estamos ordens aí para falar com a galera. Eu que te agradeço.